Olá, amigos, tudo bem? Você está no Portal do José. Olha, já passamos de 800 inscritos no canal. Para mim é uma alegria espetacular. Estou tendo contato com ex-alunos meus, com alunos, com amigos que estão espalhados aí mundo afora. Amigos queridos e fraternos que eu fiz na universidade. Enquanto aluno, enquanto professor, enquanto discípulo, enquanto estudioso, enquanto um humilde pesquisador de diversos temas. E quero dizer para vocês hoje, aliás, pedir para cumprir o protocolo, né, gente? Apertar aí o joinha, espalhar para os amigos, enfim. O propósito do nosso canal não é falar mal de ninguém, não é atacar ninguém, não é mandar ninguém para casa de lugar nenhum, né? Nem enfiar coisas em lugares também nenhum, né? Nosso propósito aqui é levar algum ponto de vista para elucidar mentes e aplacar corações, né? É a contribuição que as pessoas que tiveram a oportunidade de ter algum conhecimento, elas têm que ter essa responsabilidade, né? Eu faço isso, sempre fiz como professor, como uma pessoa que circula nos meios acadêmicos, fora dos meios acadêmicos, nos meios políticos, e, enfim, eu acho que é legal poder dar alguma contribuição, né? E o tema de hoje, já que falei de universidade, é o seguinte: as universidades são esquerdistas? As universidades são antros de comunistas? Então vamos analisar essa história, gente. Olha, para princípio de conversa, as universidades, assim consideradas escolas que reúnem grandes conhecimentos ou conhecimentos sobre determinadas áreas, elas nasceram muito antes de se ter uma visão maniqueísta do espectro político, né? As primeiras universidades, elas datam, ou escolas, né? Elas datam vão a 3.500 anos antes de Cristo. Olha, a gente tem aqui uma escola que é considerada a escola de escribas sumérios em Eduba, na antiga Mesopotâmia, né? Hoje, o Iraque, região do Iraque, há 3.500 anos antes de Cristo. A gente tem a escola que vem no século V, na Ásia, que é considerada a Universidade de Nalanda, na Índia. Depois nós tivemos, no ano de 670, na Tunísia, uma mesquita de Cairão, que era uma mesquita onde se reunia também várias áreas de escolas, professando várias áreas de conhecimento, matemática, física, enfim, astrofísica, biologia, enfim, o conhecimento que se tinha na época e que se queria difundir. Em 859, a Universidade de Carouane, no Marrocos, e em 970, a Universidade de Al-Azhar, no Cairo, no Egito, e modernamente a gente começa a ter as universidades europeias. A primeira universidade com esse aspecto de escolas reunindo os saberes surge em Bolonha, em 1150. A segunda foi a Sorbonne, que todo mundo conhece, super tradicional, em 1214. Aí a gente tem várias universidades que vão surgir na Europa, mas um detalhe importante, gente: as universidades, elas surgem como uma ferramenta de conhecimento que agregava todas as informações que estavam catalogadas na época, informações científicas, né, para reprodução desse conhecimento, sobretudo para as classes dirigentes. O conhecimento era um bem de consumo, a informação, a escola era um bem de consumo que somente os privilegiados tinham acesso. Ou nas escolas religiosas, os monastérios, os conventos, as abadias, ou as escolas militares. E quem tinha acesso a esse tipo de ambiente eram pessoas da classe dominante que iam para essas escolas justamente para se aparelharem intelectualmente para exercer algum tipo de governança. E como tem sido ao longo da história do mundo? Olha, gente, não tem sido muito diferente, né? As universidades, elas são ambientes conservadores por excelência, porque elas visam transferir o conhecimento não para a população leiga de uma maneira geral, mas para as pessoas que tiveram acesso a algum tipo de escolarização e agora estão num nível de conhecimento superior. Nos Estados Unidos, você tem universidades
que são consideradas não como universidades específicas, mas como sistemas universitários. Sistemas que congregam várias escolas, várias faculdades, que fazem com que aquele sistema seja considerado um sistema universitário daquele estado. No Brasil, as universidades elas datam da época da vinda de Dom João VI para o Brasil, onde você já tinha uma classe, uma elite aqui na colônia, e essa elite só teria chance de conhecer alguma coisa, de estudar na Europa. Então se estruturou no Brasil as primeiras escolas de conhecimento. A gente tem vários pontos, né? Mas enquanto universidade no Brasil, nós temos a Universidade do Brasil, a universidade que foi feita em 1920, e também a Universidade Federal do Paraná de 1912. Há uma discussão qual foi a primeira universidade do Brasil, mas isso é um detalhe. A questão é que as universidades elas sempre foram pontos de reprodução do conhecimento da classe dominante para a manutenção do poder. Bom, há uma acusação muito severa que a universidade sempre foi um ambiente de comunistas, e a partir dos anos 60, mesmo com o golpe de 64, há pessoas que têm essa paranoia. Olha, eu fui aluno, gente, e vocês, muitos de vocês estão assistindo esse vídeo, foram alunos também de universidade. Dá para dizer que nós estudamos em universidades que eram esquerdistas? Olha, eu fiz direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive 5 professores que eram coronéis do Exército ou ex-coronéis do Exército, ministrando algumas disciplinas. Gente, não havia, nos anos 60, nenhum livro que pudesse ser publicado que contivesse qualquer tese de natureza socialista ou de teses com pensamentos filosóficos mais à esquerda, porque seus autores seriam caçados com os 2 S's ou com C cedilha. Algumas cadeiras em universidade, simplesmente foram banidas. Algumas faculdades foram extremamente atacadas justamente por professarem um conhecimento crítico. Não que não houvesse um número de professores nas universidades alinhados com teorias consideradas teorias revolucionárias ou marxistas. Isso aconteceu, mas a partir do golpe de 64, houve uma caça absoluta. E todos os professores que expunham algum pensamento próximo ao pensamento socialista ou social-democrata, eles foram caçados, foram banidos, foram expulsos e se exilaram, ou alguns foram se autoexilaram, né? Como reestruturação do ensino superior no Brasil a partir dos anos 60, nós tivemos uma participação muito interessante, muito importante do governo norte-americano, que criou vários programas e bolsas para estruturar a universidade aqui no Brasil. E sob essa influência foi criado no Brasil um sistema chamado ASI, que era Assessoria de Segurança de Informação, Segurança e Informação. Eram os verdadeiros infiltrados dentro das universidades que ficavam detectando quem eram os professores e alunos subversivos para poder atuar sobre essas criaturas. Gente, se as universidades fossem universidades comunistas ou socialistas, o que nós teríamos hoje como participante do corpo social do Brasil? Os membros do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública, da advocacia, da engenharia, da medicina, seriam todos contaminados por esse germe do comunismo. Olha, vamos botar a mão na consciência, gente. Vocês acham que a maior parte do ensino superior brasileiro formou uma legião de comunistas, de pessoas que têm a mente totalmente dominada pela escola política soviética ou escola política chinesa ou cubana, ou seja lá o que seja? Gente, mas na medicina aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que eu, como estudante, eu participei do encontro, coincidentemente com o Encontro Nacional de Estudantes de Medicina, no Ceará. E o lema daquele congresso de estudantes, encontro de estudantes, era: chega de aprendermos com os pobres para curarmos os ricos. Olha, gente, se tem uma instituição que sempre foi elitizada, e a gente está longe de dizer que são instituições de esquerda, são as faculdades de medicina.
cujos formados acabam atuando para a estrutura de uma sociedade desigual, para a manutenção de privilégios e para cada vez mais trabalharem em favor de uma classe, de uma elite nacional, né? Então, esse vídeo de hoje vai ficar por aqui. Eu só quero questionar essa questão, porque muitos dos meus colegas, inclusive que interagem comigo, que são hoje direitistas, são conservadores, são ultradireitistas, ficam dizendo essa coisa que as faculdades, as universidades no Brasil são um antro de comunistas, de esquerdistas. Ora, que curso vocês fizeram, gente? Vocês sabem muito bem que os nossos professores, ao contrário, eles eram extremamente conservadores e, mais do que isso, os que tinham alguma inclinação marxista ou comunista, eles eram professores absolutamente atemorizados por tudo que aconteceu no Brasil, pelas cassações, as perseguições, as discriminações que houve nesse período. Então, meus amigos, apaguem isso da cabeça, botem a mão na consciência e digam a verdade. Se tem uma instituição que nunca foi comunista dos anos 60 para cá, são as universidades brasileiras, sobretudo porque a gente tem um volume gigantesco de universidades privadas e o empreendedor, o empresário, aquele que investiu em educação, se tem uma coisa que ele não permitiu dentro das suas instituições, eram cancros, núcleos comunistas que visassem justamente contestar o capitalismo que tanto beneficia instituições de ensino em países como os nossos. Então tá aí, gente, se tem comunistas no ensino superior brasileiro, por favor, me informem quem são eles, porque eu conheci muito poucos. Pelo contrário, a maior parte são de conservadores. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.